Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à aula com conteúdo de cadeia alimentar. Antes disso, a gente vai fazer a correção daquela atividade que eu deixei para vocês semana passada, certo? Foram só 4 questões, aqui vão estar só as respostas, mas eu vou tentar lembrar das perguntas e falar para vocês e tentar dar uma explicação. Aquela aula foi mais uma introdução do que seria cadeia alimentar e agora a gente vai entrar dentro do conteúdo específico, ok? Então vamos devagarzinho pensar um pouquinho sobre essas questões de semana passada. A primeira era para dar a definição de seres autótrofos. Auto é próprio, né? Então, autótrofo é o ser que é capaz de produzir seu próprio alimento. É todo aquele ser vivo que consegue realizar fotossíntese, planta ou algas, ok? Então, autótrofo é isso, aquele que pode produzir seu próprio alimento. A segunda questão perguntava quem eram os produtores e por que eles recebiam esse nome, certo? Os produtores são as plantas. Lembre que eles são o primeiro serzinho lá da cadeia alimentar, tem até uma foto aqui. Ele é o primeiro. Sempre o produtor, ele será a planta ou qualquer outro organismo fotossintetizante, pode ser uma alga, por exemplo. Então, eles recebem esse nome porque eles têm a capacidade de transformar a energia vinda do sol em alimento. Então, eles produzem seu próprio alimento. São seres autótrofos, ok? Terceira questão era para diferenciar carnívoros de herbívoros. Então, numa questão mais de definição mesmo, carnívoro é todo ser vivo que se alimenta de carne, como, por exemplo, um leão comendo uma zebra. E herbívoro é todo ser vivo que se alimenta de plantas. Pode ser um gafanhoto, pode ser uma vaca, pode ser uma galinha, certo? Esses são os seres vivos que se alimentam de plantas, os herbívoros. E o carnívoro, como o próprio nome sugere, aquele que se alimenta de carne. Quarta questão pedia para dizer quem são os decompositores e quais as funções deles dentro da cadeia alimentar ou dentro da natureza. Então, como seres decompositores, nós temos os fungos e as bactérias, né? E eles são responsáveis, a função deles é reciclar a matéria orgânica de volta à natureza, certo? Eles se alimentam de quê? Daqueles organismos mortos. Então, eles pegam toda aquela energia que foi investida no crescimento do corpo daquele organismo, na pele, nos ossos, nos pelos e tudo mais, e devolvem aquela matéria decomposta quimicamente de volta para o solo, nutrindo o solo, ok? Essa energia, desde o produtor até o decompositor, ela é cíclica, tá? Ela está sempre se renovando na natureza. Agora vamos começar com a definiçãozinha de cadeia alimentar, certo? Cadeia alimentar consiste na relação que os seres vivos têm e na busca constante de alimentos, certo? Aqui vocês vão ter um gifzinho de um gafanhoto que está se alimentando de uma planta. Essa planta se alimentava da energia do sol e esse gafanhoto será alimento de um sapo, ok? Então, a cadeia alimentar é basicamente isso, é um ciclo de alimentação, onde cada ser vivo busca se alimentar de outro, ok? Aqui a gente tem uma figura maior e bem mais clara, né? Ela começa com o produtor, que é o organismo fotossintetizante, aqui é uma planta, e ela termina com o decompositor, né? Que nesse caso é um fungo que vai destruir a matéria morta do último consumidor. Então, a planta é o produtor que pegou a energia do sol, né? Então, ela realizou os processos de fotossíntese e produziu a energia e a alimentação para a planta, nesse caso, glicose, né? A gente vem aqui o gafanhoto, esse gafanhoto se alimenta dessa planta, certo? Esse pássaro, que seria o consumidor secundário, se alimenta do gafanhoto, que era o consumidor primário, e a águia se alimenta desse pássaro, que era o consumidor secundário, sendo a águia o consumidor terciário. Essa águia não tem um predador, não tem um animal que vá matá-la, então ela vai morrer por algum processo de doença ou até mesmo de velhice, e quando ela falecer, o corpo dela será decomposto, servirá de alimento para fungos, certo? E esses fungos vão quebrar todo o corpo dessa ave e vão transformar em elementos químicos que servirão para nutrir o solo. Serão a matéria orgânica, aquela matéria orgânica que a gente discutia lá no 6º ano, que vai ser responsável por tornar o solo fértil novamente, para que produtores possam se desenvolver bem. Porque eles, além de precisar da energia do sol para crescer, eles também precisam de um solo fértil, com vários nutrientes para que eles se desenvolvam. Então é como se a natureza devolvesse as coisas para que tudo acontecesse novamente. Níveis tróficos ou níveis de energia. Gente, vocês vão entender algumas coisas que parecem confusas a priori. Por exemplo, aqui eu tenho um gafanhoto. Ele está no 2º nível trófico, porém, ele é o consumidor primário.
O sapo está no terceiro nível trófico, mas ele é o consumidor secundário. E a cobra está no quarto nível trófico, mas é o consumidor terciário. O que é que vocês percebem com isso? Que sempre o indivíduo está em um determinado nível trófico, no entanto, ele é um consumidor que está no nível abaixo. O nível trófico 2, ele é o consumidor primário. No terceiro nível trófico, ele é o consumidor secundário. E no quarto nível trófico, ele é o consumidor terciário. Isso acontece porque o primeiro nível trófico é do produtor. E ele não se alimenta de ninguém, então ele não é consumidor, ele não é chamado de consumidor. Por isso que quebrou a lógica aqui. Ele é o produtor, mas já é o primeiro nível trófico. Ele produz energia, mas ele se alimenta de energia, ok? Então lembre, nunca o consumidor primário vai estar no primeiro nível trófico. Nunca, vai ser sempre diferente, tá? O consumidor primário, ele vai estar no segundo nível trófico. Gente, agora sim, por hoje é só. Eu vou estar mandando para vocês uma atividade mais tarde, tá? Principalmente a atividade do livro. Tchau!